Começou. E aí, galera, aqui quem fala é o professor Pablo de Artes. Eu vou estar falando na nossa aula de hoje sobre volume para vocês. Então, vamos estudar um pouquinho de volume, Fizeram nota mais grossa. certo? Para o nosso estudo de volume, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: por que que o volume é importante? Porque nós temos o seguinte, temos as formas geométricas, certo? Temos aqui quadrado, o triângulo, temos o retângulo e temos o círculo, certo? Esse círculo tá bem oval, mas vocês entenderam, é um círculo. Quando a gente está falando de desenho, nós precisamos saber trabalhar com volume. Porque o volume é o que vai ajudar a gente a dar uma cara como se o objeto que eu estou desenhando fosse palpável, como se fosse algo que eu consigo tocar, né? E para isso, o volume ele ajuda a dar a ideia de que o objeto é tridimensional, né? De que ele é algo palpável. Então, o que acontece? Isso aqui, ó. Vamos lá, um exemplo. Eu posso dizer que isso daqui é um cubo? Não posso. Por quê? Porque ele não é um cubo. Eu posso dizer que é um dado? Não posso. Um dado tem 6 faces. Aqui, que face a gente está vendo? Somente uma. Então, quando o objeto está plano, eu consigo ver apenas um lado dele. Agora, se eu fizer isso daqui, ó, perninha para cima, perninha para cima, perninha para cima. As 3 foram para cima. Agora, eu poderia dizer que é um dado, né? Posso dizer, ó, um lado tá aqui, outra face aqui, né? Outra face aqui. Poderia dizer, ó, eu tenho um dado aqui desenhado, certo? Dá pra ter essa, como que eu posso dizer, essa ilusão, enganar, dizer que eu tenho um objeto tridimensional. 1, 2, 3. 3 lados. Mas reparem, gente, que quando eu desenhei, vocês às vezes cometem um erro muito comum, que é esse aqui, ó. Vocês às vezes tentam fazer o objeto tridimensional, faz isso aqui, ó. Puxa aqui, aí fecha aqui, desce isso aqui e deixa assim. Olha a diferença. Aqui e aqui. Aqui e aqui. O que acontece? Aqui, ó, todas as pernas foram para cima, ó. 1, 2, 3. Todas elas foram para cima. Aqui, qual foi o erro? Uma, e ainda fiz de propósito maior, que vocês cometem muitos errinhos sem querer. 2 para cima e a terceira foi reta. Então, as 3 tem que estar para cima. Um outro jeito de você fazer o cubo, que eu gosto bastante, faz essa linha central, puxa para cima de um lado, para cima do outro, para cima de novo de um lado, para cima do outro, fecha de um lado, fecha do outro. Agora, ó, junto de um lado e junto do outro. E aí você tem um cubo visto de um outro ângulo, né? Então nós temos aqui, ó, um cubo visto de outro ângulo, ou seu dado, né? Se você quiser... Opa, aqui não teria, né? Teria, sei lá, 3 aqui. Se você quiser dizer que é um dado. Eu prefiro, né, falar que é um cubo.
Então, essa é a forma correta de você dar volume a um objeto, a um quadrado. Tá? Você pega, então, um quadrado e transforma ele em um cubo. Certo? Da mesma forma, eu posso pegar aqui um triângulo e posso transformar esse triângulo, ó, perninha pra cima. Transforma ele em uma pirâmide. Qual que é o erro que acontece às vezes no triângulo? A hora que vocês vão transformar ele em pirâmide, vocês fazem isso, ó. E aí ele fica estranho. Por quê? Porque ele não tem essa curvatura, ó. Então, quando a gente for fazer, precisa colocar essa perninha para cima, tá bem? O retângulo é uma forma que eu adoro, porque eu costumo desenhar, quando eu vou fazer um cenário ou alguma coisa do tipo, eu costumo usar os retângulos para transformar eles em prédios. E funciona da mesma forma que o cubo, olha só. Perninha para cima, perninha para cima, perninha para cima. E aí, ó, desce ali e fecha aqui. E aí você pode ter lá suas janelinhas e tudo mais, né? Vai do que você vai querer fazer. Tem gente que faz caixa de leite, assim por diante. O círculo, eu costumo utilizar, é que aqui eu não posso virar a folha, então eu vou ter um pouco de dificuldade, tá? O círculo, ó, eu costumo utilizar ele para fazer copos, formas cilíndricas, né? Então eu posso utilizar ele para fazer um copo. Meu gato veio aqui atrapalhar, eu preciso tirar ele rapidinho. Dei um oi pro farelo, pessoal. Então, através do círculo, eu crio uma elipse. E através da elipse, eu posso criar aqui o meu copo, então, como eu quiser, né? Pode ser um copo, pode ser uma lata de tinta, né? Vai da criatividade, ó, um spray. Vai da criatividade de cada um. O que eu quero dizer, pessoal, é que essas formas geométricas, elas vão ajudar a gente a criar objetos no mundo. Tudo que eu for desenhar, ele vai ser baseado em formas geométricas e formas orgânicas. Por exemplo, eu quero fazer uma pera. Como é que eu faço uma pera? Eu uso 2 círculos. Aí você vai falar, mas professor, uma pera? 2 círculos? Como assim? Pode ser uma pera, uma mamão, várias frutas. Elas são desenhadas a partir de círculos. Tá certo que essa pera não ficou tão gordinha como costuma ser uma pera, né? Mas isso é uma questão de ajuste. Então você vai ter sua pera aqui. Aí, claro, você vai dar textura pra ela. Não com uma lapiseira igual eu estou utilizando. O lápis é sempre melhor pra você dar textura, pra esfumaçar ela depois. Né? Aquela técnica que vocês talvez já viram quando eram mais novos. Tô com a unha comprida, pessoal. Preciso cortar. É a quarentena. O professor tá virando um lobisomem em casa. Ó. E aí nós vamos criando, então, a nossa fruta, nossos objetos, um carro, um prédio, uma casa, tudo vai basear nessas formas
geométricas, tá? Uma casa vem de um cubo, normalmente, ou de um retângulo, né? O próprio corpo, se nós formos, por exemplo, desenhar um braço, se eu falar para você, olha, isso aqui é um braço. Você pode até dizer, é um braço cartoonizado, né? Um braço de desenho, né? De palitinho, mas é um braço. Agora, se eu der volume a esse braço, né? E se for um braço com volume, né? Quero fazer aqui um braço, não sei. De repente você quer fazer um braço forte, mais forte. Ele vai precisar ter um certo volume. Então, ó, o volume vai nos ajudar a dar um pouquinho mais de realismo nas coisas, né? Então aqui, ó, tem um bíceps. Não lembro o nome desse músculo do ombro, né? Vai ter a junção aqui pro peitoral depois e tudo mais. Isso aqui, por exemplo, quando está fazendo um super-herói, né? Alguém forte e tudo mais. Mas são só exemplos para vocês entenderem. Sem volume, com volume. Tá bom, turma? Espero que vocês tenham entendido. Porque na atividade, o que eu vou pedir para vocês? Vou pedir que vocês façam alguns exercícios desses de volume. E quem quiser pintar, ótimo também, pode pintar, fiquem à vontade. Por exemplo, você quer pintar, sei lá, um lado de azul. É bom que já exercita, né? Ó, tá fazendo sombra. Um lado de azul. Trabalhar com nossos estudos de cores primárias, cores secundárias, ó. Então usei o azul de um lado. Usei o amarelo do outro. E aí a gente vem pro nosso exercício. Ó, joga aquele amarelão aqui em cima também. Ele vai ficar um pouco borrado por causa do lápis ali, né? Do lápis. E passo o azul por cima. E nós temos quem? Temos quem? Temos o nosso amigo verde. Então, se vocês forem querer brincar, fazer alguma coisa assim, pode fazer, tá? Acho que vai ser divertido. É prático. Quando vocês forem fazer o exercício, pessoal, aqui eu fiz pequeno porque eu tô filmando, não dá pra eu sair fazendo grande, mas eu vou querer que vocês façam grande na folha de vocês, tá? Então eu vou dar uma virada aqui, ó, você vai fazer lá o seu cubo, ele não precisa ficar perfeitinho, reto, super reto. Claro que também não pode ficar todo torto, né? Mas eu vou querer que vocês façam meio grandinho. É, ó, perninha pra cima, perninha pra cima, perninha pra cima. Tem que lembrar porque essa perninha de baixo aqui, ó, é a que vocês costumam esquecer. Se a mão estiver doendo, ó, repara que eu não seguro aqui perto. Eu seguro longe. Porque longe você consegue trabalhar melhor o movimento, a sua mão fica mais solta. Ah, sobrou uma pontinha, o que que eu faço? Ué, só apagar. Apagou, tá pronto. Aqui também você vai puxando. Viu que ficou aqui, ó? Passou um pouquinho? Apaga. E voilá, você tem o seu cubo para ir trabalhando. E vai fazer a pirâmide e vai fazer o triângulo. Certo? Porque na próxima aula nós vamos entrar com um outro exercício que vai complicar um pouquinho mais,
mas que vai ser bom vocês saberem esse daqui primeiro, tá bem? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que minha explicação tenha sido clara. Se ela não foi, me mandem mensagem lá no Google Sala de Aula que eu vou tentar responder para vocês e explicar alguma dúvida que tenha ficado, tá bem? Muito obrigado e até a próxima. Fui!